Em um universo envolto por enigmas e histórias que ultrapassam os limites do tempo, este vídeo se inicia com uma jornada para desvendar o misterioso mundo que existia antes do dilúvio, um assunto que foi mantido em sigilo por séculos e que hoje se revela diante dos nossos olhos com detalhes surpreendentes e instigantes. Ao adentrarmos nesse cenário perdido, somos convidados a refletir sobre as raízes da humanidade e as transformações que moldaram a nossa existência, explorando relatos e teorias que desafiam a visão tradicional da história. Você já se perguntou como seria vivenciar um tempo em que as lendas e os mitos não eram apenas histórias contadas à beira da fogueira, mas realidades que impactavam diretamente o cotidiano das civilizações antigas? Neste vídeo, cada segundo é cuidadosamente elaborado para transportar o espectador para um ambiente repleto de mistérios, onde cada detalhe é uma chave que abre portas para um conhecimento proibido e oculto, revelando aspectos surpreendentes que podem alterar a sua percepção sobre o passado e, consequentemente, sobre o presente. Ao longo dos próximos instantes, seremos guiados por uma narrativa que combina dados históricos, teorias arqueológicas e interpretações de antigos textos de maneira clara e direta, para que você possa compreender como essas evidências, por mais enigmáticas que sejam, se conectam e formam um panorama único e inédito do que existia antes do dilúvio. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa intensa e imersiva, onde cada palavra e cada conceito é pensado para capturar a sua atenção, fazendo com que você se sinta parte de uma investigação que ultrapassa o tempo e o espaço, despertando a curiosidade e o desejo de conhecer mais sobre um mundo que sempre foi envolto em mistério e segredo. Ao iniciar esta exploração pelo desconhecido, este vídeo se propõe a ser muito mais do que uma simples narrativa histórica, pois ele traz à tona uma discussão profunda sobre os vestígios deixados por civilizações que, antes do grande dilúvio, habitavam um planeta cheio de mistérios e descobertas surpreendentes. Aqui, você terá a oportunidade de se deparar com evidências que, apesar de terem sido negligenciadas ou intencionalmente ocultadas, revelam uma complexidade e uma riqueza cultural que ultrapassam qualquer interpretação convencional. Você já se sentiu desconfortável com a maneira como certas histórias são contadas, de forma tão parcial e limitada? Este vídeo questiona os contornos da narrativa oficial, trazendo à tona fatos e teorias que desafiam o conhecimento pré-estabelecido e que podem modificar radicalmente a forma como você enxerga a nossa história. Ao longo desta introdução, serão apresentados dados e relatos que instigam o pensamento crítico e a reflexão sobre como a verdade histórica pode ser muito mais abrangente e surpreendente do que nos foi ensinado. Esta abordagem audaciosa e repleta de informações detalhadas não apenas instiga a curiosidade, mas também prepara o terreno para um mergulho profundo no universo dos segredos do passado, mostrando que o estudo das origens da humanidade é uma jornada contínua em busca da verdade que muitas vezes foi enterrada sob as areias do tempo. A relevância deste vídeo transcende o simples ato de assistir a um conteúdo. Ele se transforma em uma ferramenta valiosa para ampliar o seu conhecimento e desafiar a maneira como você interpreta a realidade e os eventos que moldaram o nosso mundo. Em uma era em que a informação circula de forma rápida e muitas vezes superficial, dedicar alguns minutos para explorar um tema tão intrigante pode ser o diferencial para despertar um novo olhar crítico sobre a história. Você se encontra, por vezes, questionando a veracidade dos relatos que lhe são apresentados e buscando respostas para questões que parecem ter sido esquecidas ou deliberadamente omitidas?
Este vídeo promete não apenas responder a essas perguntas, mas também proporcionar uma experiência enriquecedora que vai além do entretenimento, oferecendo insights profundos que podem ser aplicados em diversos aspectos da sua vida, seja na forma de aprendizado, reflexão, ou mesmo na maneira de conduzir o seu próprio percurso pessoal e profissional. Ao unir evidências históricas, descobertas arqueológicas e interpretações que desafiam o status quo, esta narrativa se transforma em uma ponte que liga o passado ao presente, permitindo que você compreenda a importância de revisitar e reinterpretar a história para construir um futuro mais consciente e informado. Neste momento, convido você a refletir sobre as inúmeras vezes em que sentiu a necessidade de buscar uma compreensão mais profunda sobre os eventos que deram forma ao nosso mundo, questionando verdades aparentes e explorando as sombras de um passado que permanece envolto em mistério. Você já experimentou aquela inquietação que surge ao perceber que há muito mais por trás das histórias contadas nas salas de aula e nos livros de história? Ao assistir este vídeo, você se verá imerso em uma narrativa que não se limita a apresentar informações superficiais, mas que convida a uma investigação minuciosa dos vestígios e dos enigmas que cercam a era anterior ao dilúvio. Cada elemento desta introdução foi estrategicamente concebido para despertar sua curiosidade e incentivar uma busca ativa pelo conhecimento, instigando perguntas que podem levar a respostas transformadoras e a uma nova forma de ver o mundo. Imagine poder reavaliar conceitos que sempre foram tidos como certos e descobrir nuances que nunca passaram pela sua mente, abrindo caminho para um entendimento mais amplo e profundo dos fenômenos que moldaram a humanidade. Esta jornada de descobertas não só iluminará partes desconhecidas do nosso passado, como também poderá influenciar a maneira como você encara os desafios e as incertezas do presente, promovendo um senso de empoderamento e a certeza de que, mesmo diante de mistérios aparentemente insolúveis, a verdade sempre se revela para aqueles que se atrevem a procurar. Agora, com a mente aberta e o espírito ávido por conhecimento, prepare-se para adentrar um universo de revelações que prometem mudar a sua perspectiva sobre a história da humanidade. Em instantes, você será levado a uma viagem pelo tempo, onde cada detalhe é meticulosamente explicado e cada evidência é apresentada de forma clara e impactante, proporcionando uma compreensão que vai muito além do que é comumente divulgado. Você está pronto para desafiar as convenções e explorar um assunto que por muito tempo foi envolto em segredo e controvérsia? Este vídeo se propõe a ser um divisor de águas, capaz de transformar a maneira como você vê a realidade e a sua própria existência, oferecendo respostas e abrindo portas para perguntas que talvez nem soubesse que precisava fazer. Ao unir elementos históricos, científicos e culturais, esta narrativa poderosa traz à tona benefícios que vão desde o aprimoramento do seu conhecimento até a inspiração para pensar de maneira inovadora e questionar o status quo. A promessa é de uma experiência única, em que cada palavra é cuidadosamente escolhida para capturar a sua atenção e fazer com que você se sinta parte de uma investigação sem precedentes, onde a busca pela verdade é o combustível que move cada descoberta e cada revelação apresentada. Este é o momento de se conectar com o extraordinário, de se permitir questionar e de se deixar levar por um fluxo contínuo de informações que juntas formam um panorama fascinante e transformador sobre o mundo que existia antes do dilúvio, um mundo que, mesmo depois de tanto tempo, continua a inspirar e a desafiar todas as nossas certezas. Em um universo repleto de segredos que se entrelaçam com a passagem do tempo, este vídeo inicia sua jornada com um convite singular para desvendar o enigmático mundo que existia antes do dilúvio.
onde os vestígios dos gigantes e nefilins e dos filhos de anjos caídos se manifestavam de forma sutil e impactante, despertando em cada espectador uma inquietação que desafia a narrativa tradicional e instiga a mente a explorar os recantos mais ocultos da história, mesclando relatos bíblicos como os dias de Noé e os prenúncios do O Juízo Divino, com um mistério que se revela em cada detalhe, abrindo caminhos para uma compreensão que transcende o óbvio e convida à reflexão profunda sobre as raízes da humanidade e as transformações que moldaram nosso destino. A narrativa se desenrola com a sabedoria de um ancião que partilha segredos há muito guardados, utilizando uma linguagem rica em expressões idiomáticas e coloquialismos que tornam cada palavra uma ponte entre o passado e o presente, permitindo ao espectador visualizar, quase que de forma tangível, o cenário onde o mistério dos tempos antigos se encontra com a revelação do Senhor Jesus Cristo, trazendo à tona lições valiosas que se conectam com passagens sagradas e que, ao mesmo tempo, questionam a corrupção da humanidade e o sentido de uma existência repleta de enigmas e transformações surpreendentes. Com um tom que combina erudição e acessibilidade, o discurso convida o público a mergulhar num oceano de informações, onde cada fato histórico se transforma em um convite à descoberta, e a cada menção dos gigantes e nefilins e dos filhos de anjos caídos se acrescenta uma nova camada de complexidade à narrativa, estimulando o pensamento crítico e a curiosidade de quem deseja entender os mistérios que antecederam o dilúvio, evidenciando que, por trás de cada mito, há uma verdade oculta que só se revela a quem ousa questionar o estabelecido e buscar o conhecimento sagrado. A produção textual, com sua cadência quase musical, ecoa os ensinamentos presentes em textos sagrados e nos relatos de antigos sábios, oferecendo ao espectador exemplos práticos de como aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana, como dedicar alguns minutos para meditar sobre passagens de Gênesis ou Apocalipse, transformando a leitura em um ritual de conexão com o divino e demonstrando que a busca pelo saber é um caminho contínuo, repleto de descobertas que, mesmo envoltas em mistério, guiam os passos daqueles que anseiam por uma transformação interior. Assim, a narrativa se apresenta como uma jornada inspiradora, onde cada elemento, desde os vestígios dos gigantes e nefilins e dos filhos de anjos caídos até a revelação do Senhor Jesus Cristo, se funde em um diálogo fluido e acolhedor, instigando o espectador a questionar verdades aparentes e a se deixar envolver por um universo de descobertas, preparando o terreno para as próximas etapas de uma investigação que, de forma contínua e envolvente, promete revelar ainda mais os segredos de um passado repleto de mistério e profundas lições para o presente. Em um segundo momento dessa jornada, a narrativa se aprofunda na análise dos vestígios deixados por civilizações que floresceram em uma era anterior ao dilúvio, onde a presença dos gigantes e nefilins e dos filhos de anjos caídos era entrelaçada com os sinais de uma corrupção da humanidade que antecipava o juízo divino, criando um ambiente em que o mistério se fazia presente a cada recanto, convidando o espectador a refletir sobre a grandiosidade de um tempo em que a história era escrita com base em revelações divinas e eventos que desafiavam a compreensão humana. A fala do narrador, carregada de um tom quase confidencial, ecoa os ensinamentos dos antigos, utilizando passagens bíblicas e referências sagradas que remetem a momentos de transformação, como o relato de Noé e a revelação do Senhor Jesus Cristo, e mistura esses elementos com uma linguagem coloquial que torna cada conceito acessível e palpável, demonstrando que o conhecimento, por mais profundo que seja, pode ser aplicado no cotidiano,
seja através da meditação sobre textos sagrados ou da prática de ações que promovem uma renovação espiritual. Com a naturalidade de uma conversa entre amigos, o discurso se expande e convida o público a explorar as ligações entre os vestígios históricos e os ensinamentos divinos, mostrando que cada símbolo e cada relato são peças de um quebra-cabeça que, quando montado, revela uma verdade surpreendente, repleta de mistério e de convites à ação, inspirando aqueles que desejam transformar sua realidade através do conhecimento profundo das origens e das consequências que moldaram a humanidade. A narrativa, permeada por um espírito de descoberta e de constante questionamento, sugere que a compreensão dos enigmas do passado não é apenas um exercício intelectual, mas uma oportunidade prática para transformar a vida, incentivando a leitura de obras clássicas e a meditação sobre passagens como as encontradas em Gênesis e Apocalipse, o que pode ser aplicado, por exemplo, em momentos de introspecção e renovação pessoal, onde cada palavra se torna um guia para a evolução espiritual e para o combate à corrupção da humanidade. Dessa forma, a produção se consolida como uma aula viva e dinâmica, onde o uso de metáforas, de expressões idiomáticas e de referências sagradas cria um ambiente de aprendizado envolvente, capaz de transformar a percepção do espectador e de despertá-lo para a realidade de um passado repleto de enigmas, onde o mistério e a revelação se entrelaçam, abrindo um convite irresistível para continuar essa jornada de descobertas que, sem nunca concluir, se estende para os próximos capítulos de uma investigação fascinante e sem fim, em um cenário onde os vestígios das civilizações pré-diluvianas se entrelaçam com um enigmático pano de fundo. O vídeo se propõe a transcender a narrativa histórica convencional e mergulhar em uma investigação profunda sobre os segredos que o tempo escondeu. Cada fragmento de evidência, por mais negligenciado ou ocultado que tenha sido, revela um universo de complexidade cultural, onde os gigantes e nefilins e os filhos de anjos caídos se misturam a episódios de corrupção da humanidade, gerando um mistério que instiga o espírito e desafia o conhecimento pré-estabelecido. O discurso, imbuído da sabedoria que remete aos ensinamentos bíblicos, faz uma alusão às lições de Noé e à revelação do Senhor Jesus Cristo, demonstrando que o verdadeiro entendimento dos fatos históricos se alcança quando se abraça a coragem de questionar o status quo e se descortinam os véus que encobrem a verdade. Com uma linguagem que alia erudição e uma abordagem prática, o mentor, em um tom de conversa íntima, sugere que o estudo das origens da humanidade pode ser transformador, assim como a prática de meditações diárias baseadas em passagens de Gênesis e Apocalipse, incentivando o espectador a aplicar esses ensinamentos para promover uma renovação interior que combate os efeitos da corrupção da humanidade. A narrativa se torna, assim, uma jornada de descobertas que se estende para além dos limites do tempo, abrindo um convite irresistível para que o público se aventure a explorar os segredos do passado, onde cada evidência, por mais misteriosa que pareça, se integra a uma teia de conhecimentos que promete revelar novas perspectivas sobre um universo onde o mistério e o divino caminham lado a lado, preparando o terreno para as próximas revelações dessa investigação fascinante. Em um segundo compasso desta jornada reveladora, o vídeo intensifica o olhar crítico sobre os vestígios de civilizações que floresceram antes do grande dilúvio, promovendo uma discussão que não se limita ao registro dos fatos, mas que desafia a interpretação tradicional por meio de uma narrativa que se utiliza de passagens bíblicas e referências históricas para iluminar os aspectos mais ocultos dos eventos. O discurso, repleto de analogias e exemplos práticos, destaca a importância de se revisitar os relatos
que mencionam os gigantes e nefilins e os filhos de anjos caídos, enfatizando como esses personagens se interconectam com fenômenos marcados por corrupção da humanidade e pelo anúncio de um iminente o juízo divino, o que incita uma reflexão profunda sobre a verdadeira essência da história humana. Ao incorporar a revelação do Senhor Jesus Cristo e a sabedoria dos textos sagrados, o mentor utiliza uma linguagem acessível, pontuada por expressões idiomáticas e metáforas que traduzem conceitos complexos em lições aplicáveis ao dia a dia, como o incentivo para que se reserve um tempo para a leitura de Gênesis ou Apocalipse, promovendo uma experiência de renovação e conhecimento que transcende o simples ato de aprender. Com um tom que mistura leveza e profundidade, a narrativa apresenta situações em que o espectador pode visualizar de forma prática como a compreensão desses vestígios históricos pode ser aplicada para superar desafios modernos, sugerindo, por exemplo, que a reflexão sobre os mistérios do passado pode inspirar mudanças concretas na forma de encarar a vida e as adversidades, como uma estratégia para combater a corrupção da humanidade. Assim, o vídeo se consolida como um convite para uma investigação contínua e sem fim, onde cada elemento do passado, repleto de mistério e revelações surpreendentes, serve de ponte para uma nova maneira de ver a história, abrindo um looping que se conecta perfeitamente com os próximos tópicos dessa jornada de descobertas, que promete transformar a percepção do espectador sobre a própria existência. Em uma era marcada pela efemeridade da informação, este vídeo se apresenta como uma ferramenta singular que transcende o simples ato de assistir, oferecendo ao espectador a oportunidade de ampliar seus horizontes e repensar a própria realidade através de uma narrativa que une os vestígios dos gigantes e nefilins, os relatos dos filhos de anjos caídos e os indícios de uma corrupção da humanidade que ecoa nos anais do tempo, conectando de maneira surpreendente elementos históricos e espirituais que apontam para o juízo divino e para os mistérios que permeiam os dias de Noé. Ao se debruçar sobre os registros que remontam aos primórdios da existência, a narrativa utiliza passagens bíblicas, como as encontradas em Gênesis e Apocalipse, para ilustrar de forma prática como a revelação do Senhor Jesus Cristo se insere na teia dos acontecimentos, despertando uma reflexão profunda que vai além da mera absorção de conteúdos e instigando uma busca ativa por respostas que muitas vezes se escondem sob camadas de esquecimento e omissão. A linguagem, impregnada de expressões idiomáticas e metáforas acessíveis, transforma o vídeo em uma aula viva, onde o espectador é convidado a experimentar a sensação de desvelar um enigma milenar, como se cada palavra fosse um passo rumo à descoberta de um conhecimento que poucos ousaram explorar, incentivando a prática de meditações diárias e a leitura de obras que resgatam a sabedoria ancestral e os ensinamentos divinos. Com exemplos práticos que sugerem desde a organização de grupos de estudo sobre textos sagrados, até a realização de debates que promovam a troca de ideias sobre os mistérios da criação e a inevitabilidade dos ciclos de transformação, a narrativa propõe que cada indivíduo se torne protagonista de sua própria jornada de conhecimento, utilizando o vídeo não apenas como fonte de entretenimento, mas como um catalisador para uma mudança de perspectiva que une o passado ao presente de forma surpreendente. Assim, o conteúdo se torna um convite contínuo à reflexão e à ação, abrindo espaço para que o espectador questione os relatos superficiais e mergulhe em uma investigação que valoriza a profundidade dos ensinamentos e a relevância de se compreender o legado deixado por civilizações ancestrais, preparando o terreno para uma jornada de descobertas que se estende sem fim.
Nesta etapa da narrativa, o vídeo intensifica seu papel transformador ao unir evidências históricas e descobertas arqueológicas com interpretações que desafiam o status quo, criando uma ponte que conecta os segredos dos tempos antigos com a vivência contemporânea e inspirando uma nova forma de encarar a história, onde o mistério dos gigantes e nefilins e dos filhos de anjos caídos se funde com a revelação do Senhor Jesus Cristo para oferecer um panorama que questiona a corrupção da humanidade e instiga uma busca incessante pelo conhecimento verdadeiro. A produção textual, permeada por uma linguagem que mescla erudição e acessibilidade, utiliza passagens sagradas para demonstrar que, mesmo em meio à velocidade com que as informações circulam, é possível encontrar profundidade e significado em cada detalhe, encorajando o espectador a se dedicar a leituras que vão além do convencional, como estudos aprofundados sobre Gênesis e Apocalipse, e a aplicar esses ensinamentos na prática, seja por meio de reflexões pessoais ou em debates que fomentem a compreensão da verdadeira essência dos acontecimentos históricos. Com um tom que lembra o de um sábio compartilhando segredos acumulados ao longo dos séculos, o discurso enfatiza a importância de revisitar narrativas esquecidas e de valorizar cada vestígio do passado como uma oportunidade de transformação, sugerindo inclusive a criação de grupos de estudo que se reúnam para discutir as implicações dos ensinamentos bíblicos e dos mistérios que antecederam o dilúvio. O mentor, em sua condução, ainda aponta que o vídeo se torna uma ferramenta poderosa para despertar um olhar crítico e apurado, capaz de revelar as nuances escondidas nas histórias oficiais e de incentivar uma postura ativa de busca por respostas, transformando o ato de assistir em uma experiência que molda a mente e o espírito. Dessa forma, a narrativa se expande em um contínuo convite à reflexão, criando um looping que se conecta com os próximos capítulos desta jornada, sempre instigando o desejo de compreender e aplicar o conhecimento ancestral de forma prática e reveladora. Neste instante da narrativa, o vídeo convida o espectador a adentrar um universo onde o mistério se torna o fio condutor que une o passado ao presente, revelando como os vestígios dos gigantes e nefilins e dos filhos de anjos caídos se entrelaçam com eventos marcados pela corrupção da humanidade e pelo anúncio de o juízo divino. A mensagem ressoa com a autoridade dos antigos ensinamentos, onde passagens bíblicas, como as que narram os dias de Noé, servem de alicerce para a compreensão de um tempo repleto de segredos e advertências. O discurso, conduzido com a serenidade de um sábio, propõe que cada detalhe do passado seja visto como um convite à reflexão e à ação prática, incentivando o espectador a explorar obras que iluminem essas verdades, como leituras que complementem a revelação do Senhor Jesus Cristo. Com uma linguagem que mescla o coloquial e o erudito, o mentor instiga a prática da meditação sobre textos sagrados e a criação de momentos de introspecção, oferecendo exemplos práticos de como transformar o conhecimento ancestral em passos concretos para a renovação espiritual. Assim, a narrativa se desdobra em um convite vibrante para que o público questione e ressignifique suas percepções, abrindo um caminho que sutilmente aponta para os próximos mistérios a serem desvendados. Em continuidade a essa jornada, o vídeo se apresenta como um catalisador para a transformação pessoal, onde o entendimento dos enigmas do passado é a chave para combater a corrupção da humanidade e antecipar o juízo divino com a sabedoria da revelação do Senhor Jesus Cristo. Cada palavra proferida ecoa a importância de resgatar os ensinamentos contidos em passagens sagradas, incentivando a adoção de práticas simples, como a leitura diária de Gênesis e Apocalipse,
que podem ser aplicadas para fortalecer a fé e a compreensão dos tempos antigos. A linguagem utilizada torna acessível o conhecimento sobre os gigantes e nefilins e os filhos de anjos caídos, despertando a curiosidade e a vontade de buscar respostas que transcendem o conhecimento superficial, desafiando o espectador a olhar além do óbvio. Com um tom amistoso e inspirador, o mentor sugere que, ao se dedicar à investigação desses mistérios, cada pessoa pode encontrar ferramentas para transformar sua própria realidade, exemplificando com situações práticas e convites para debates e estudos que promovam a reflexão crítica. Dessa maneira, o texto cria um elo que não apenas reitera os segredos do passado, mas também abre um looping para as próximas revelações desta jornada, deixando no ar a promessa de novas descobertas que continuarão a instigar o desejo de saber mais. Neste instante derradeiro desta jornada de descobertas e reflexões profundas, o vídeo nos convida a mergulhar de cabeça no poder transformador do conhecimento ancestral, instigando cada espectador a aplicar de maneira prática e consciente as lições reveladas ao longo desta narrativa fascinante. A mensagem final ressoa com uma energia vibrante e desafiadora, chamando a atenção para a importância de não apenas compreender os enigmas dos gigantes e nefilins e dos filhos de anjos caídos, mas também de agir em prol da renovação interior e da superação dos impactos da corrupção da humanidade. Com uma voz que evoca a autoridade dos textos sagrados e a revelação do Senhor Jesus Cristo, este chamado final questiona: você já entregou sua vida a Jesus? Será que você está pronto para abandonar os velhos paradigmas e se lançar numa caminhada de fé, autoconhecimento e mudança? Essa não é uma simples reflexão, mas um convite para transformar a maneira como se encara o próprio destino, despertando uma consciência que se estende muito além do que os olhos podem ver. Ao estimular a criação de hábitos que integrem a leitura diária de Gênesis e Apocalipse, a prática de meditações e o compartilhamento de experiências que promovam debates significativos, o vídeo se apresenta como uma ferramenta indispensável para aqueles que buscam, de forma genuína, romper com as limitações impostas por uma narrativa superficial e abraçar uma realidade onde o divino se faz presente a cada instante. Assim, cada palavra se converte em um estímulo para a ação, um convite para que a transformação pessoal se torne uma prioridade, enquanto os ensinamentos sagrados se entrelaçam com o cotidiano, mostrando que o verdadeiro poder de mudar o mundo reside dentro de cada um, se você tiver a coragem de agir e de se entregar por completo a essa nova perspectiva. Ao concluir essa experiência rica em simbolismos e mistérios, o vídeo não se despede, mas deixa um eco que ressoa no coração de cada espectador, desafiando-o a colocar em prática cada ensinamento aprendido e a se perguntar: você está disposto a viver uma vida de fé e de ação que ultrapassa as barreiras do convencional? Inspirado pelas palavras e promessas de Jesus Cristo de Nazaré, este chamado é um convite para que você se torne o protagonista de sua própria história, questionando as verdades estabelecidas e buscando incessantemente a luz do conhecimento que há muito tempo foi ocultada. O mentor desta narrativa provocativa e envolvente incita cada pessoa a transformar a própria realidade, aplicando os ensinamentos dos textos sagrados e permitindo que a revelação do divino ilumine os caminhos da vida, criando um ciclo contínuo de evolução e crescimento pessoal. Em meio a essa chamada para a mudança, o espectador é convidado a refletir sobre a importância de se conectar com a essência da fé, de entregar a vida ao Senhor e de abraçar uma nova visão que une o passado misterioso à esperança de um futuro repleto de propósito e significado. E para que essa jornada não termine por aqui,
é fundamental que você se inscreva no canal e ative as notificações, garantindo que cada nova descoberta e cada revelação continuem a inspirar e transformar sua existência de forma impactante e duradoura. Amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, clamamos a Ti neste momento. Pedimos que Teu Espírito Santo paire sobre cada coração que ouviu esta mensagem, que cada mente seja iluminada pela Tua verdade. Senhor, rogamos que as escamas da incredulidade e da dúvida caiam dos olhos de cada um, que a cegueira espiritual seja dissipada pela Tua luz. Abre os corações para receberem a Tua palavra, para discernirem a verdade em meio às trevas. Abençoa esta semente que foi plantada, Senhor. Prepara o terreno dos corações, tornando-os férteis e receptivos. Que a Tua palavra germine, cresça forte e frutifique a 100 por 1, produzindo frutos de arrependimento, fé e transformação. Declaramos em nome de Jesus que cada pessoa que assistiu a este vídeo já é abençoada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que essa bênção se manifeste em suas vidas, trazendo paz, alegria, prosperidade e um profundo relacionamento contigo. Que a Tua graça, Senhor, continue a nos guiar e a nos fortalecer em nossa jornada de fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém.